Olá, pessoal. Estamos aqui para comentar ontem o julgamento do Lula, né? Que aceitam ou não a, a candidatura do Lula. E é óbvio, né? Eu que o povo brasileiro esperava, né? Por 6-1, a candidatura dele foi negada. Então o Lula está fora dessas eleições. Como já se esperava, como todo mundo eh, já sabia. Aí existem alguns pormenores nesse julgamento. O primeiro é que os juízes adoram aparecer na televisão. Eles são extremamente prolixos e gostam de chamar a atenção para si mesmo, né? Porque teve 17 outros casos antes desse caso do Lula e todos foram muito rápidos, questão de 5 minutos. Mesmo o caso da aprovação da candidatura do Geraldo Alckmin não teve essa pompa toda, né? O que deu para perceber também que os juízes não levam muito em conta, né, a questão da vontade popular e alguns, né, notoriamente o Edson Fachin e a Rosa Weber no voto dela, né, deixaram isso mais ou menos claro. Por quê? Porque é uma lei de iniciativa, a ficha limpa é uma lei de iniciativa popular, né? Ela é super constitucional e está aí para organizar ou filtrar os possíveis candidatos. Bom, o Fachin, no voto dele, ele simplesmente ignora essa lei e acha que o Comitê da ONU tem força de lei interna e que nós temos que respeitar aquilo que esse subcomitê da ONU decidiu. Lembrando que esse subcomitê da ONU tomou uma decisão. Foi assim mais ou menos que aconteceu. São 18 membros independentes, especialistas em leis internacionais. Primeiro, é um órgão administrativo, não é um órgão judicial. Segundo, dos 18, só dois votaram. Terceiro, o Brasil não foi chamado para ser escutado, ou seja, não teve o contraditório, não teve o direito de defesa. Então é um comitê de direitos humanos que não dá o direito de defesa. Ele decide do jeito que ele acha que tem que decidir e não dá direito de defesa aos países membros, né, desse acordo internacional. Até aí, tudo bem. Acordo internacional, ninguém mandou votar no PT e o PT, com essa política de direitos humanos, assina qualquer porcaria que vem pela frente. Né? Agora, o que pegou nessa história, e eu não vi nos vídeos que andei vendo ontem à noite, ninguém comentando, é o fato do Lula não ter homologado esse acordo e não ter dado publicidade. Se era tão importante para ele, por que, que ele não fez isso? Por que, que a Dilma, no governo dela, não fez isso? Por uma razão muito simples. Eles não tinham intenção nenhuma de cumprir as determinações desses órgãos de direitos humanos. Por quê? Porque a ideia deles era transformar o Brasil numa Venezuela
e não respeitar os direitos humanos. Respeitar o direito dos manos deles. Tá? Tanto é que quando a ONU mandou uma notificação para o presidente Dilma, ela cortou, a ONU não, a OEA, se não me engano, ela cortou o pagamento que o Brasil tem que fazer nos organismos de defesa humanas da OEA. E o Lula, quando o mesmo organismo comentou sobre Cuba, falou que a autodeterminação dos povos era superior a isso. Então ele não tinha nenhum interesse em obedecer esses organismos internacionais. Por isso ele não assinou a lei. Então essa lei não tem validade de sobrepor a Constituição brasileira no Brasil. Assim como não tem em nenhum país do mundo. Então, o que acontece? Quando o Lula se viu nessa posição de preso político, de perseguido, de não sei o quê, o que a defesa fez? Ah, tem aquele acordo lá, vamos usar. Vamos. E usaram. Só que, por não ter a ideia de cumprir o que esse conselho determinava e não ter assinado a lei, ela não tem validade. Então fica como uma recomendação. Então, o Lula durante o período dele, durante o período petista, esquerdista no Brasil, não tinha intenção nenhuma de, de cumprir nada que tivesse nesse acordo. Só que aí a moeda virou. E aí ele recorreu desses órgãos. Dançou. Tá? Porque quando você faz as coisas com desonestidade, essa desonestidade que você usou no começo, né, para parecer bonzinho, ela vai te catar lá na curva. E ela vai te pegar e você vai ter a consequência daquilo que você fez. Todo ato tem uma reação ao ato. E a reação ao ato do Lula foi que realmente ele não assinou a lei. Então não tem peso. Agora, se ele tivesse assinado essa lei, muito provavelmente hoje ele estaria sendo candidato mesmo estando preso. E só mais uma coisa. Isso foi uma recomendação dos conselheiros dos 18 e o caso só seria julgado no ano que vem. Então você imagina a bagunça que o Brasil ia virar. Então, o que a gente pode dizer de um cara desse? Ele está no lugar que ele merece, que é na cadeia. Agora, ficam duas questões no ar. Porque pela lei da ficha limpa, ele começa a cumprir a questão de não poder se candidatar no prazo de 8 anos depois de cumprido a pena. Então, 12 mais 8 dá 20 anos. Então, teoricamente, se nada acontecer, se não derem perdão, se não, o Lula acabou. Essa é a premissa principal. O Lula está fora. Para sempre. Salvo se você votar num governo que apoia o Lula e esse governo der indulto e comutação de pena para ele. Aí ele pode voltar. Então, o Lula voltar ou não à política está na mão do seu voto. Que isso fique muito importante e bem claro para você. Dependendo de quem você colocar lá, ele vai ser
comutado. Então, a pena para de valer. Ok? E aí, depois, para reverter a lei da ficha limpa, é 2 passos. Outra pergunta que fica no ar agora. O Haddad, ele vai conseguir recolher esse espólio do Lula? Eu acredito que não. E acredito que boa parte dos eleitores, né, dos 37% que está saindo nas pesquisas, é porque acreditava que o Lula ia ser realmente candidato. Agora isso aí vai pulverizar, né? Então pode ir para alguns o Haddad provavelmente vai receber alguma coisa, Ciro Gomes, né? A Marina Silva deve receber um outro tanto. Então mudou completamente a corrida eleitoral. Agora, não se esqueçam, todos eles são farinha do mesmo saco. E uma coisa muito importante para deixar aqui: já existe acordos, né, em andamento de que se o Bolsonaro chegar no segundo turno, PT, PSDB e toda essa cambada de partidos vão se unir contra a candidatura do Bolsonaro. Então, como é que eu posso me unir a um inimigo contra um terceiro inimigo? Eu sou realmente inimigo? PT e PSDB, eles são ideologicamente diferentes ou só têm a mesma gana de poder? Isso é uma coisa para você pensar. Eu já tenho meu voto definido, eu já sei em que vou votar, tá? Eu sou conservador. Tem 2 candidatos que batem com a minha linha, que é o Amoedo e o Bolsonaro. Só que o Amoedo está lá embaixo. Aliás, eu acho que o Amoedo deveria abrir mão da candidatura agora para colocar o Bolsonaro e se candidatar de novo depois do Bolsonaro para presidente. Eu acho que seria excelente ideia. Mas vamos ver como é que o eleitorado reage. O importante é que, por agora, por essa eleição, o ladrão, chefe de quadrilha, né, que está preso, está fora dessa eleição. Graças a Deus e às bobagens que ele fez